Atos 13, quem encontrou diz amém. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaé, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o pastor, o que está escrito na Bíblia dos irmãos? Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo-se sobre ele as mãos, os despediram. Amém? Queridos irmãos, estamos neste propósito de Atos 16, a respeito de passar a Macedônia e ajudar. Ali, quando você escuta, né, a respeito da Macedônia, vem, atravessa a Macedônia, vem para o lado de cá, é alguém que está clamando por socorro e por ajuda. Então, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Não é assim que a Bíblia diz? Não endureçais. Só que tem, já vamos chegar nesse ponto, só que tem um personagem na Bíblia que eu sou assim apaixonado pela história dele, é bem curta, mas quando a gente estuda a história do homem de Deus chamado Barnabé, isso me encanta, porque Barnabé ele tem algumas características assim que nós, a igreja, os obreiros, principalmente nós obreiros, precisamos ter no nosso ministério. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, se você puder abrir a sua Bíblia, o verso 36, vai nos dar algumas características a respeito deste homem que me chama a atenção. Você vai ver em Atos 4, 36, a palavra do Senhor nos diz assim: então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, ou 37, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos... Então você já identifica que Barnabé não era um homem apegado a muitas coisas desta vida, porque você vender o que tem e dar aos pés dos apóstolos, era um homem que não era apegado aos recursos dessa terra. Tá? A gente não está dizendo para os irmãos vender, Deus me livre. Mas você já identifica aqui totalmente diferente de Ananias. Vocês lembram de Ananias? Ananias e Safira vendeu a sua propriedade, elaborou ali um plano, uma mentira, chega até o apóstolo Pedro, pastor da igreja, e os irmãos já conhecem a história. Então nós já podemos imaginar aqui e ver que Barnabé já tinha algumas características a mais que o tornava ele diferente. E a palavra do Senhor vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, se os irmãos puderem também, quero ler lá, que a obra do Senhor, Atos 11, a obra do Senhor, ela ia de vento em polpa. Depois da morte de Estevão, a palavra do Senhor vai dizer que Antioquia agora começou a ter alguns irmãos ali que aceitaram ao Senhor. O evangelho também chegou naquele lugar, presbítero Cleiton. E chega agora na igreja, lá na sede de Jerusalém, na sede da igreja primitiva, que o Senhor estava fazendo algo ali em Antioquia, que o nome do Senhor estava sendo manifestado. E a igreja, com toda a cautela, irmã, vai enviar agora, vai selecionar entre eles um representante, alguém, um obreiro, que pudesse ir até Antioquia e poder analisar e ver se de fato tudo aquilo que estava acontecendo era para a glória de Deus ou não. E eu imagino a liderança da igreja, olha para um lado, Pedro não podia ir porque estava muito atarefado, João, os demais apóstolos ali, tudo nos seus compromissos, e a Bíblia vai dizer que Barnabé foi escolhido pela liderança da igreja para ir até Antioquia e chegar lá e poder contemplar, ver se realmente o nome do Senhor, se a obra do Senhor estava andando de acordo.
O que eu vejo com isso, irmão? Alguém para ir chegar nesse ponto não era qualquer pessoa. Barnabé, ele tinha algo diferenciado, ele tinha uma sensibilidade. Com certeza era um homem temperado, não era um homem de confusão, porque se você vai enviar para um lugar, dependendo do comportamento, do temperamento da pessoa, se ele chega lá, ele já explode com alguma coisa, já traz problema, aquilo que era bom vira uma bomba atômica. Mas Barnabé agora foi enviado, então eu vejo aqui que era um homem equilibrado, era um servo de Deus, era um homem que não era apegado às coisas desta vida, mas era um homem que sabia se colocar no seu devido lugar, era um homem sóbrio, como diz a palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega agora lá em Antioquia, tudo aquilo que havia chegado até a liderança da igreja, de fato foi comprovado. Atos dos Apóstolos 11, 22. E chegando a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, enviaram a Barnabé a Antioquia, o verso 23, o qual quando chegou, viu a graça de Deus, olha que coisa linda, se alegrou, se exortou a todos que permanecesse no Senhor, com propósito no coração. Quando ele chega lá, amada igreja, ele vê que tudo aquilo, a igreja estava bem, a igreja estava andando de vento em popa, Deus era na vida daquele povo. Como é bom quando alguém chega num lugar, num ambiente, que a graça de Deus, que a mão de Deus está sobre aquele lugar. A gente sempre orienta os irmãos aqui do discipulado, cuidado aonde você vai colocar os teus pés, cuidado aonde você vai congregar, aonde você vai colocar sua família, porque não é qualquer lugar, não é todo lugar que ensina a palavra de Deus, não é todo lugar que vai orientar, que vai te aconselhar. Muitas das vezes as pessoas estão olhando através de interesse, querendo alguma coisa de mim, de você, muitas vezes nem entendo, mas aquele que anda pelo caminho do Senhor, aquele que anda, que procura uma igreja, que vive a palavra de Deus, quando você chegar lá, a mão de Deus vai ser contigo naquele lugar. Aleluia, a mão do Senhor. Só que eu acho interessante que do outro lado havia um homem chamado Paulo, e os irmãos conhecem a história. Esse homem perseguia a igreja de uma forma assim tão terrível. Estevão foi apedrejado, morto, na presença desse Saulo. E a Bíblia vai dizer que agora ele, perseguindo a igreja, indo para Damasco, com carta, com autorização do Sinédrio, para perseguir, para prender a igreja, a Bíblia vai dizer que o Senhor tem um encontro com Saulo no caminho. O Senhor vai se manifestar para ele. Os irmãos já conhecem a história. Agora o próprio Deus, o próprio Jesus chega para Ananias e diz assim: Ananias, vai lá, porque tem um homem chamado Saulo, Paulo de Tarso, ele está de joelho, ele está orando, e eu tenho uma grande obra a fazer na vida daquele rapaz. Só que a reação de Ananias foi uma reação, pode-se dizer assim, automática, como seria, quem sabe, até de nós: Senhor, mas este homem é perigoso, este homem perseguiu a sua igreja, este homem perseguiu os cristãos, nós fomos assolados por ele. Só que o que Ananias não sabia é que o Senhor já estava trabalhando no coração de Paulo. O Senhor já estava moldando Paulo segundo o teu querer, segundo a tua vontade. E a Bíblia vai dizer que agora ele vai meio questionando, meio contrariando. Quando ele chega lá, ele impõe as mãos sobre Saulo, as escamas dos seus olhos caem, e Saulo é cheio do Espírito Santo de Deus. Só que a Bíblia vai nos dar informação também que Saulo agora ele encontra algumas resistências para chegar à igreja. Por isso que a gente sempre fala aos irmãos, aos jovens, orienta: tenham cuidado, zela do seu nome, zela pelo teu ministério, zela pela tua vida, porque muitas das vezes uma fala nossa, um comportamento nosso pode censurar o nosso ministério, ao ponto que muitas das vezes alguém não vai querer nos ouvir. Mas a mensagem não é do Senhor? Sim, a mensagem é do Senhor, mas muitas das vezes a nossa imagem, a nossa aparência, muitas das vezes é mal falada entre os irmãos, é mal pronunciada. Sabe por quê? Por causa do nosso comportamento. E com Paulo não foi diferente. Agora ele encontra uma certa resistência, encontra
Ananias e a igreja olhava para Paulo, meio com medo, não colocando muita fé nele. Aí a Bíblia vai dizer que um homem chamado Ananias, que tinha o Espírito Santo de Deus, que não era um homem avarento, preso às coisas desta vida, mas ele tinha a visão que o Senhor tinha, ele tinha o sentimento que o Senhor tinha. Quando ele olha para Paulo agora, ele vê em Paulo o que os demais não via. Ele olhava para Paulo e via que o futuro dele era diferente, que era algo que Deus tinha na vida daquele rapaz. Irmãos, é isso que a igreja precisa nos dias de hoje, que nós possamos olhar para alguém, não para julgar, como foi falado aqui, não para condenar, mas que o Senhor possa nos dar esta visão, para ver a chamada de Deus, para ver os dons que o Senhor colocou, aquilo que o Senhor tem revelado na vida dos teus filhos. Porque ver o que todo mundo vê, tudo bem, mas quem tem os olhos de Cristo, quem tem o coração de Cristo, quem é nova criatura em Cristo Jesus, vê como ele vê, olha como ele olha, escuta como ele olha. Que a igreja do Senhor, que nós possamos diminuir a nossa crítica, que nós possamos diminuir o que nós achamos ou deixamos de achar e olhar com os olhos de Deus, porque muitas das vezes quem está do nosso lado hoje está no anonimato, mas amanhã o Senhor vai usar e vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. É só Deus que pode fazer isso. É só Deus. E eu sinto que Deus quer fazer isso no nosso meio. Quantas ferramentas valiosas que entram por estas portas, a gente já olha pela roupa, pelo comportamento. Vamos dar tempo ao tempo. Deus vai mudar a roupa, Deus vai mudar o coração, mas que a chamada no coração deste rapaz não morra, que a chamada na vida desta irmã não morra, e que eles possam crescer, frutificar, prosperar, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Calma, tenha paciência. Cada árvore tem o seu tempo, tem o seu fruto, e Deus vai completar esta obra na nossa vida. Só que agora, onde eu li com vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a Bíblia vai dizer que a igreja estava orando, a igreja estava jejuando, e a Bíblia vai dizer que orando a liderança, os doutores da igreja, da obra do Senhor, o Espírito Santo se manifesta no espaço. Olha que coisa linda. A igreja orando, irmão, quando a igreja entra para o caminho da oração e do jejum, irmão, o ambiente se torna propício para o Espírito Santo falar no nosso meio. Alguém quer tomar uma decisão assim, sem orar, sem buscar a direção de Deus, vai pelos seus caminhos, lá na frente você vai ver qual é a consequência. Ou só que a coisa mais gostosa que tem, Breve Joaquim, é você dar um passo sabendo que o Senhor está dando ele por ti. É gostoso quando você anda num caminho, numa direção, num propósito, sabendo que tem um amém de Deus sobre a tua vida. A pior coisa que tem é você andar cega, aos escuros, sem saber para onde ir, para onde o nariz aponta eu vou. Não, não é assim não. A igreja que tem o Espírito Santo, que ora, que jejua, que guarda a palavra, ela anda no querer de Deus, ele anda na vontade do Senhor. Aí você vê que em tudo que ele faz, tudo que ele põe as mãos, tem a mão de Deus. Aí você pergunta assim, mas meu Deus, por que aquele irmão compra, vende e Deus abençoa? Por que aquele irmão, quando ele vai, Deus abençoa? O que ele fala, Deus dá o amém. Por quê? Porque ele anda na vontade de Deus. As suas decisões não são tomadas pelo calor do teu coração e nem do momento. Aí a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo diz assim, ó: apartai para mim a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu vos tenho. O Senhor deu nome e mostrou com clareza, para não ficar dúvidas a respeito da tua obra. Deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo, ele fala com clareza, ele mostra com clareza. Se tem alguém que diz assim, mas eu não sei se eu vou vou lá hoje, o que Deus quer comigo, sabe o que está faltando na sua vida? É você se dobrar em oração e fechar a boca para jejuar, que o Espírito Santo mostra para você o caminho que Deus tem para a tua vida. Aí a Bíblia vai dizer assim que o Espírito Santo, não é isso que vai dizer? No verso 2, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado.
Tudo bem, o Espírito Santo se manifestou. Aí no verso 3, então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Agora, não é só o Espírito Santo falou, pastor Neemias, que eu vejo aqui. Depois desse processo, teve oração e jejum. Antes e depois teve oração e jejum. Aí tem gente que vem para a igreja, aí você dá uma revelação lá, ele já fica tudo assim na revelação. Não, agora eu posso ir, que Deus vai ser comigo. Não é não, Deus só te mostrou o norte. Tem que orar, tem que jejuar, para que Deus te dá o amém, te dá a ferramenta, para que aonde você for, o Espírito Santo confirma o que sai da tua boca. Tebalabasúbia. Não anda ali por revelação não. Irmão, desculpa, eu orei, jejuei para buscar os dons de Deus, mas tem hora que tem pessoas que querem andar na primeira revelação, ele já quer seguir. Não, espera o amém de Deus, espera o tempo de Deus, que Deus vai confirmar. Súbia. Só que a Bíblia vai dizer, deixa eu correr aqui, quando você começa a discorrer a leitura, ele sai para o campo missionário. A primeira viagem missionária deles. Só que a Bíblia vai dizer que... Vamos ler, eu gosto de ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 4. Lê comigo, olha o que está dizendo. E assim estes enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleuência e dali navegaram para Chipre. Olha o verso 5. E chegado a Salamina, anunciava a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. Agora preste atenção aqui. E tinha também a João como o quê? Agora eu te pergunto, o que esse rapaz estava fazendo ali no meio de Barnabé e Saulo? O Espírito Santo citou o nome dele? O Espírito Santo citou o nome dele, igreja? E o que ele estava fazendo lá? A propósito do que Deus colocou no coração do nosso pastor, qual que é? Atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. É lindo quando você escuta isso da parte do Senhor, como Paulo teve essa visão. Mas se você não estiver debaixo de um amém de Deus, se você não estiver debaixo de uma direção do Senhor, você vai quebrar a cara lá na frente. O que tem de pessoa que está tomando decisão, que está andando por caminho sem o tempo de Deus, sem o amém de Deus, irmão, espera o tempo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que debaixo do céu há tempo para todas as coisas. Ai, meu preferido Fábio, a idade está passando, os cabelos estão ficando brancos, irmão. O nosso Deus é Deus do tempo. Se Ele vai te usar em 1, 2 anos, eu não sei, mas espera o amém de Deus, que Deus vai confirmar sobre a tua vida. Aí eles estão andando, eles estão indo junto. Só que isso aqui, irmão, é complicado. Você levar alguém que não está no mesmo propósito, é complicado. Você lembra de Abraão, Gênesis 12? O Senhor disse assim: Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Sai do meio da sua família e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí Abraão sai, todo felizinho. Aí pega na mão de Ló e leva com ele. Vamos embora, sobrinho, vamos embora. Você também está comigo e vamos embora. Aí está seguindo. Só que entre Abraão e Ló, estava tudo em paz, estava tudo tranquilo. Só que o ambiente onde eles estavam, estava pegando fogo. Pastores brigando um com o outro, o gado, a terra não estava comportando. Talvez para você está tudo maravilha, mas o ambiente que você está, não é o ambiente que Deus preparou. Não é o ambiente que Deus quer te usar. Então espera, Abraão, a chamada é para você, pode ir, que eu vou esperar o tempo de Deus na nossa vida. Você lembra de Jonas? Jonas também foi assim. Jonas agora está lá no barco tranquilo, estou descansando aqui lá no saguão, deitado lá no porão do navio, e o barco querendo acabar, e ele jogando as mercadorias para lá, e o povo aflito, em desespero, não sabia o que fazer. Irmão, quantas famílias estão em apuros por causa de alguém que não se posicionou, que não esperou o tempo de Deus? Acalma teu coração, espera no tempo do Senhor, que Deus vai fazer a tua obra na tua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Sabe o que você acha que aconteceu com João Marcos pelo Bijumar? Você acha que deu problema ou não deu? Vamos para a Bíblia? Vamos ver? Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e o verso 13 também. Vamos ler junto? Olha para você ver o que aconteceu. Porque assim, irmãos, fazer a obra do Senhor não é tão fácil como todo mundo pensa.
As pessoas veem a gente pregando, os irmãos obreiros nas suas respectivas posições, dirigente de igreja, dirigente de campo. Aí as pessoas até acham, ai, que coisa linda, eu queria estar no lugar dele. Você tem certeza? Você quer pagar o preço que muitas das vezes esses homens pagam? Noites sem dormir, angústias. Não é, presbítero Fábio? Quantas noites em claro, pedindo a Deus misericórdia, graça para suportar a luta e a dificuldade. É bom trabalhar para Jesus, é bom, mas o preço é árduo. Preço é árduo. Quantas das vezes, um dia eu já estou seguindo aqui, um dia eu tive um sonho, uma dor no peito assim, eu falei, Jesus, eu vou morrer. O Senhor disse assim, não, você não vai embora agora não, por causa da palavra que eu coloco na tua boca. Você sabe por que eu estou aqui, irmão? Já era para mim ter ido embora dessa terra há muitos anos, eu só não fui ainda, por causa do evangelho, por causa da missão que Deus colocou na nossa boca, na nossa vida, é o que nos mantém vivo aqui nessa terra. Alguém olha assim, mas é fácil, não é fácil não, tem que pagar o preço, a família paga o preço, mas é galardoador, tem recompensa de Deus, temos prazer de fazer a obra do Senhor. Andalabassúbia. O Senhor está dizendo, Ananias, vai lá, põe as mãos sobre ele, porque ele vai saber, ele vai padecer pelo meu nome. Aí lá em Gálatas, irmão José Augusto, Paulo vai dizer assim, carrego sobre o meu corpo as marcas de Cristo, as marcas das rejeições, as marcas da calúnia, as marcas de tudo aquilo que se levanta para se opor. Mas o importante é que você persevera aonde Deus te colocou, que você mantém na posição, para que o nome do Senhor seja glorificado. Anaia súbia. Atos 13:13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Penícia. Mas João, apartando-se deles, voltou para onde? Você viu o transtorno? Você viu o transtorno? Não tinha o amém de Deus, não tinha o ide do Senhor. Não, deixa eu atravessar a Macedônia, porque eu preciso fazer a obra. Deixa eu atravessar lá, porque o pastor conta comigo. Amém, amém, o pastor conta. Mas você tem um amém de Deus? Irmão, eu me lembro que tudo aquilo que eu assumi, a mocidade, dirigi uma igreja por um tempo, tudo isso antes, Deus havia me mostrado em sonho, Deus havia usado alguém para falar. E Deus não vai te deixar às escuras não, Ele mostra qual é o projeto de Deus na tua vida. Quando o convite chegar, é só dizer assim, amém, eu já sabia, Deus já havia falado comigo. Quem é que já teve essa experiência? É por isso que o Senhor vai dizer, Paulo vai dizer para Timóteo, desperta, busque, desperta, desenvolva esse dom que há na sua vida, a qual lá foi anunciado pela posição do presbitério. Quem faz a obra do Senhor, Deus não deixa no escuro, mas Ele mostra com clareza, para nós exercermos a vontade do Senhor. Só que esse rapaz, ele volta, já estamos finalizando, ele volta, e a Bíblia vai dizer que ele volta, mas o que me chama a atenção, é que a igreja, ela precisa abraçar, desde o pastor que está em ativo, até o mais novo congregado, membro que chega na igreja com as suas lutas e com as suas dificuldades. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que Tiago havia sido morto, por causa de Herodes perseguindo a igreja, mata Tiago, irmão de João, e aí o povo amava aquilo, aquela perseguição, aquela matança, dava gostinho de quero mais na boca do povo. Você já percebeu isso? Que tem chamada de Deus, irmão, não adianta querer achar que você vai encontrar coisa, vento em polpa ao seu favor, não, vai ser tudo ao nosso, para destruir a nossa vida. Aí alguém, eu vou fazer a obra, tá tudo favor, não dá não, irmão. Daqui a pouco o vento bate, querendo te jogar para cá, mas você tem que ir para lá. O que você vai fazer agora? Aí a Bíblia vai dizer que Pedro agora, para ele natalino, foi preso. Herodes só esperando também para degolar a vida dele. Só que a Bíblia vai dizer que a irmã Maria fazia contínua oração com a igreja pela vida do apóstolo Pedro. Vamos ler? Vale a pena ler isso aqui. Vamos ler? Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e verso 13. Não, Atos 12:12. Atos 12:12. Isso aqui me chama a atenção, porque
o Senhor vai tirar Pedro da prisão, mas em Atos 12 vai nos dar um dado aqui que eu acho muito interessante. Quem encontrou diz amém. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de quem? Que tinha por sobrenome, onde muitos estavam reunidos e orando. Segura um pouquinho aí. Você acha que a irmã Maria, presbítero Fábio, se ela cedia espaço na sua casa para orar pelo pastor da igreja, você acha que ela também não ia dobrar o joelho, pastor Neemias, para orar pelo teu filho? Allah, sub. Você entendeu? A igreja precisa estar em oração, desde para a liderança, como também até para o menor, que passa a luta, que passa a dificuldade, que volta, deixa o ministério. Nós precisamos estar em oração em todos os momentos. A irmã Maria orava pelo pastor, mas eu creio também pelos olhos da fé, irmão Gustavo, que ela orava também pelo filho, ora pelo grande, mas ora também pelos pequenos, porque tem alguém aí, irmão, que está sem força, ele não tem a força que você tem para estar na igreja todo dia. As lutas, as dificuldades, as guerras são grandes, mas se a igreja estiver orando, Deus vai levantar João Marcos em nosso meio. Ele pode até pensar em voltar, mas Deus vai pegar na mão dele e vai trazer de volta e vai colocar ele no teu devido lugar. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Só que os irmãos conhecem a história. Vai chegar uma hora que Barnabé, ele tinha esse perfil de ver nas pessoas o que ninguém via. Barnabé tinha esse propósito. Agora eles vão para uma segunda viagem, Barnabé e Saulo e Paulo. Aí Barnabé olha agora para João Marcos e diz assim: não, eu vou dar mais uma oportunidade para ele. Eu imagino que o coração do Espírito Santo tocou no coração dele assim: dá mais uma oportunidade, dá mais uma oportunidade. Deus quer dar mais uma oportunidade para a tua igreja aqui nessa noite. Só que Paulo agora, ele já estava pronto, preparado pelo Senhor para fazer a obra. Quando Barnabé chega agora: Paulo, nós vamos levar João Marcos? Vamos? Paulo olhou e falou assim: não vamos não. Eu não vou levar esse homem comigo não. Rapaz, ele já voltou, deixou a gente na mão. Ele é o nosso cooperador. Não vou pagar o preço de novo não, deixa esse homem aí. Só que o coração de Barnabé estava voltado para João Marcos. Estava voltado. Aí a Bíblia vai dizer que houve entre eles agora uma contenda. Um queria e o outro não queria. Só o que me chama a atenção aqui, nessa questão, é que Paulo, o que Deus tinha para Paulo, irmã Marinete, não podia parar um minuto. A obra que Deus tinha na vida de Paulo, Paulo era aquele trator de esteira, que ele tinha, os irmãos sabem o que Paulo fez? Paulo agora tinha que abrir igreja, Paulo tinha que escrever carta, Paulo tinha que auxiliar, dar assistência para o campo. Aí alguém vai dizer assim: mas só que Barnabé abriu mão de tudo isso. Barnabé olhando para ele, vendo o perfil dele já maduro, ele vai dizer assim: Paulo, vamos fazer o seguinte, segue o seu caminho, Deus vai ser contigo, segue o teu caminho, vai cumprir o teu ministério, que o meu ministério é ajudar quem está começando, quem está caído, é quem está lá embaixo. Irmão, dentro da igreja vai ter alguém, que ele vai fazer a obra onde Deus mandar, mas Deus vai levantar Barnabé em nosso meio, para estender a mão para quem está caído, e colocar de pé, assim como Barnabé introduziu Paulo no meio dos discípulos. Agora Barnabé também vai trabalhar em João Marcos, para que ele também alcance a suprema macia da chamada de Deus sobre a tua vida. Só que você vê ali, alguém vai olhar isso aqui, presbítero Gilmar, vai ver uma resistência de Paulo. Mas Paulo é isso, Paulo é muito coração duro. Não, não é que o Paulo é coração duro, é porque Deus tinha pressa para ele. Deixa eu falar, se porventura tem João Marcos aqui, deixa eu falar, não queira voltar para trás, não fica entre dois caminhos, toma uma posição diante do Senhor, porque muitas das vezes a obra do Senhor precisa prosseguir, e não vamos ter tempo para parar com pessoas indecisas, que não sabem o que quer, se quer servir a Deus ou se não quer. Procura servir ao Senhor aqui hoje. Levanta a sua mão e diz assim: Senhor, eu não tenho força, eu não sei o que fazer, mas me ajuda a perseverar na tua presença. Paulo, quando precisou, Paulo desceu e abraçou Eutico, que estava morto. Paulo teve esse cuidado.
Mas só que com João Marcos não deu. Tem alguém que diz assim: mas o pastor não tem paciência comigo. Irmão, o pastor tem muita coisa para fazer. O pastor tem a obra, ele está aqui orando, te ajudando em oração. Mas fique em paz. Se o pastor, muitas das vezes, os obreiros estiver no meio da luta, tem Barnabé que Deus levantou para ter paciência com você. Eu fui assim, na minha mocidade eu tive luta, mas Deus levantou Barnabé que chegou aqui, pegou na minha mão e disse assim: não, eu acredito, você vai vencer. Me instruiu, me ajudou. Que Deus levante mais Barnabé em nosso meio, para estender a mão para aqueles que precisam. Aleluia, aleluia. E eles seguem o caminho. Agora sim, caminho para a conclusão. Só que a Bíblia vai dizer que Paulo pega Silas, né? E vai para um caminho. E Barnabé e João Marcos vai para outro. Alguém vai dizer assim: mas que decisão besta de Barnabé, né? Se ele tivesse, acompanhe meu raciocínio, se ele tivesse, meu irmão Marinete, andado com Paulo, talvez o seu nome seria muito mais citado nos livros do apóstolo Paulo, sim ou não? Estava lado a lado. Só que você vê que Barnabé dá uma apagadinha assim, sabe? Aí para ele vai dizer assim: mas que besta, né? Tinha tudo para ser grande. Mas irmão, você pode ser pequeno aqui na terra, mas para Deus Barnabé era grande. Andabasúbia. Tem hora, deixa eu falar isso aqui que o Senhor coloca no meu coração. Tem pessoa que a chamada dele é aquele perfil. Aí ele quer fazer totalmente aquilo que o povo acha que ele tem que fazer, porque agrada ao povo. Não, não é não. Barnabé sabia que o seu ministério era para levantar alguém. A visão que ele tinha, a chamada que ele tinha era para estender a mão. Aí ele disse assim: não, eu não vou atrapalhar Paulo, deixa Paulo fazer a obra, mas eu também vou fazer a obra aqui. Se você for olhar na Bíblia, Paulo foi muito maior do que Barnabé nas suas obras, mas os dois foram grandes diante do Senhor. O nome do Senhor foi glorificado na vida desses dois. Só que aí o tempo passou. Você vê que João Marcos, ele fica o quê? No anonimato, quietinho. Você não vê muito a respeito dele. Não é assim? Foi assim. Só que Deus estava trabalhando no coração de João Marcos. Quer ver? Colossenses capítulo 4 e o verso 10. Quem escreveu Colossenses? Foi Paulo. Aí ele vai dizer assim, ó: Aristarco, que está preso comigo, vos sauda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca de qual já recebeste os mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Paulo está dizendo assim: ó, está chegando para mim aqui que João Marcos mudou. Aleluia. Está chegando aqui que João Marcos tem alguma coisa diferente. Ele já recebeu os mandamentos. Se ele chegar aí na congregação, abraça ele aí, ajuda ele aí. Meu irmão, é isso. Faça a tua parte. Tem alguém que diz assim: ah, mas o pastor não me dá oportunidade. A irmã não me coloca para abrir culto. A irmã não me coloca para pregar. Mas você tem o que para oferecer? Me fala aí. Aí, mas o pastor não me coloca na escala de abertura, não abre o culto, eu fico sentado no banco. Se você está sentado aí, meu irmão, pede para Deus te dar alguma coisa. Pede para Deus colocar a palavra na tua boca. A oportunidade chegou. Aí você vai chegar aqui, você vai pregar o quê? Você vai falar o quê? Dá material para o Espírito Santo usar a tua vida. Dá material, porque a obra é do Senhor. E quando você estiver preparado, o Espírito Santo vai apontar, como apontou Barnabé e a Saulo, para uma obra que eles tinham falado. Se posiciona, busca o Senhor, que a oportunidade vai vir. E quando a oportunidade vir, você vai ter alguma coisa para falar do Senhor. Olha o casal que aqui batizou domingo. O Senhor falou para eles que ia dar oportunidade? Não. Eu acompanhei o discipulado ali, meu irmão. Tem coisa boa aí de Deus na vida desse casal e dos demais também, mas paga o preço. Aí a Bíblia vai dizer que Paulo agora no fim dos dias, Paulo agora já está dizendo assim: combati o bom combate, finalizei a carreira, guardei a fé. Só que Paulo vai dizer assim para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4: Demas me desamparou e me deixou para trás, amando o presente, seco. Mas sabe João Marcos? Aquele João Marcos, traz ele para mim.
Você está vendo que não é coisa do homem, mas é o trabalhar do Espírito Santo? Enquanto você não entender que a sua vida aqui dentro da igreja é direcionada pelo Espírito Santo, você nunca vai prosperar. Porque muitas das vezes a gente quer atribuir ao homem as oportunidades, tudo aquilo que recebemos, tudo aquilo que somos, mas não. Antes de você ser formado no seu ventre, como o Senhor disse para Jeremias, eu te dei as nações como profeta. Eu te separei. Deus só foi usando quem estava em eminência para confirmar a chamada na sua vida. Então não, mas o pastor não me olha. Não é o pastor. Agrada ao Espírito Santo de Deus, que Ele vai te dar o amém sobre a tua vida. Aí Ele vai dizer assim: pede para ele traz João Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério. Ele não está nem falando para a obra do Senhor, não. Ele está dizendo assim: não, Timóteo, ele é útil para o meu ministério. Aí deixa eu perguntar uma coisa para você. Aí alguém questiona: mas João Marcos, ninguém deu oportunidade para ele, tadinho. Mas também voltou para trás, deixou os homens na mão. Mas se quando ele estava fortalecido no Senhor, o Espírito Santo brilhou e tocou no coração de Paulo. Aí Paulo vai dizer assim, ó: pede para trazer os meus pergaminhos e o quê? A minha capa. Paulo já estava na última. Sabe o que é isso? Quando você tem o amém de Deus e o Espírito Santo, você tem palavra para ensinar e você tem capa para abraçar quem está no frio das lutas e das dificuldades. Paulo estava nas masmorras, já finalizando seu ministério. A cabeça dele ia ser decapitada pelo Império Romano. Só que ele reconheceu que João Marcos era um escolhido do Senhor. Atravessar a Macedônia, e eu encerro aqui agora. Dá um mi menor para mim, irmão José Augusto. Atravessar a Macedônia, todo mundo quer atravessar, mas vai depender de que estado você está diante de Deus para chegar lá e fazer a obra do Senhor. Não é assim? Atravessa a Macedônia, vem para cá, amém, que bom, é lindo. Mas como é que você vai atravessar a Macedônia? Você vai ser um Paulo que tem um amém de Deus, ou você vai na garupa, na carona, no vácuo, como diz aí o ditado, e daqui a pouco você está largando tudo, voltando para trás, não quer mais igreja, não quer mais oração, não quer mais olhar na cara de ninguém da igreja, porque não presta, o fulano não é. Mas sabe o que é isso? Espera o tempo de Deus e deixa que Deus dá o amém, e você faz a vontade do Senhor. Atravessar a Macedônia vai depender de como você vai atravessar. Eu espero ir na vontade de Deus e no amém do Senhor. Dá um mi menor. Senhor, tu sabes um anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso no meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conhece os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará. Porque eu sei que em ti me podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber. Eu quisera anunciar